Além da genética, o que Greg Braden descobriu no seu DNA? Greg Braden, um nome que ressoa com integridade e conhecimento profundo, está prestes a revelar informações que podem abalar as estruturas do mundo tal como conhecemos. Ele propõe que a conta bancária de alguém, a capacidade de gerar riqueza, a prosperidade e até mesmo a saúde estão intimamente ligadas a um segredo escondido no DNA. Braden não se refere a gurus de investimento ou promessas vazias de enriquecimento rápido, mas sim a uma ciência de ponta e a descobertas que estão revolucionando a compreensão do potencial humano. Ele questiona: e se a chave para destravar a abundância em todas as áreas da vida estivesse codificada em cada indivíduo, esperando para ser ativada? Embora possa parecer bom demais para ser verdade, Braden sugere que a verdade conhecida pode, na verdade, ser uma ilusão cuidadosamente construída, uma narrativa que nos mantém presos a crenças limitantes, padrões de escassez e uma mentalidade de falta que impede a prosperidade. As informações transformadoras que Braden compartilha são fruto de décadas de pesquisa e exploração. Autor best-seller do New York Times, cientista e visionário, Braden é reconhecido mundialmente por unir a ciência de ponta com a sabedoria ancestral, desvendando os mistérios da consciência, do potencial humano e da nossa conexão com o universo. Sua abordagem não é teórica. Braden viajou o mundo, visitou monastérios remotos, estudou textos antigos e dialogou com líderes espirituais e cientistas renomados. Sua metodologia única combina o rigor científico com uma profunda compreensão espiritual, oferecendo uma nova perspectiva sobre quem somos e do que somos capazes. Ele convida a uma jornada que mudará a forma como se vê o mundo, baseada em suas descobertas inovadoras. Braden enfatiza que não se trata de mais um vídeo sobre pensamento positivo ou lei da atração genéricos, mas sim de algo muito mais profundo, científico e transformador. Uma conexão direta entre a biologia, a consciência e a capacidade de manifestar a realidade desejada, uma conexão que, segundo ele, foi propositalmente obscurecida por um sistema que se beneficia da ignorância. Greg Braden convida a reflexão. Quantas vezes a pessoa já se sentiu frustrada, lutando contra a correnteza, trabalhando duro, mas sem alcançar os resultados almejados? Quantas vezes se perguntou por que algumas pessoas parecem ter sorte na vida, enquanto outras parecem estar sempre correndo atrás do prejuízo? A resposta, ele sugere, pode estar literalmente escrita nas células. A ciência tradicional, ensinada nas escolas, apresenta o DNA como um código fixo e imutável, um produto do acaso e da evolução, tornando-nos vítimas das circunstâncias e reféns da genética, com sucesso financeiro sendo resultado de trabalho árduo, sorte e talvez um pouco de jeitinho. No entanto, Braden questiona se essa visão de mundo é completamente equivocada. Ele propõe que a verdadeira história da humanidade é muito mais fascinante, poderosa e esperançosa. A de que somos, na verdade, seres extraordinários, dotados de capacidades que nem sequer imaginamos, e que a mente e a consciência têm o poder de influenciar diretamente a realidade física, incluindo a saúde financeira. Braden nos convida a desafiar nossas crenças, a questionar tudo o que pensamos saber sobre dinheiro, prosperidade e nosso próprio potencial, e a nos preparar para um novo paradigma, uma nova forma de entender o mundo e nosso lugar nele. A informação que Greg Braden compartilha não é apenas teórica, é prática, aplicável e imediatamente relevante para a vida. Ele mostrará como decodificar o DNA, entender a verdadeira função do código genético muito além do que a ciência convencional ensina, ativar o potencial e desbloquear habilidades inatas adormecidas. Braden enfatiza a importância de sincronizar mente e coração para criar um estado de coerência interna que permite acessar níveis mais profundos de intuição, criatividade e poder pessoal. Ele ensina a manifestar a realidade, usando a consciência para moldar o futuro financeiro, atraindo abundância e prosperidade para a vida. Braden destaca a relevância de 2025 como um ano de virada de chave para a prosperidade pessoal. Ele explica que não se trata de enriquecer da noite para o dia, mas de transformar a mentalidade, libertar-se de crenças limitantes e assumir o controle do destino financeiro. A verdadeira riqueza, segundo ele, não se mede apenas em dinheiro, mas em qualidade de vida, propósito e conexão com algo maior. O que está acontecendo em 2025 é mais do que uma crise econômica ou uma mudança de ciclo. É um despertar, um chamado para reivindicar o poder, reconhecer a verdadeira natureza e criar a vida merecida. Braden considera este momento um portal,
uma oportunidade de transcender as limitações do passado e abraçar um futuro de possibilidades ilimitadas, um convite para conectar-se com a essência mais profunda e descobrir o tesouro que existe dentro de cada um. A jornada de Gregg Braden, segundo ele, não começou em laboratórios ou salas de aula, mas com uma inquietação, uma sensação profunda de que havia algo fundamentalmente errado com a narrativa oficial sobre quem somos, de onde viemos e do que somos capazes. Essa inquietação o levou a uma busca incansável por respostas, que durou mais de 3 décadas e o conduziu aos lugares mais remotos e sagrados do planeta. Ele descreve ter caminhado pelos corredores silenciosos de antigos monastérios tibetanos, respirando o ar rarefeito das montanhas e sentindo a energia milenar. Ele se visualiza sentado aos pés de um xamã amazônico, ouvindo histórias ancestrais sobre o poder da mente e a conexão com a natureza, e decifrando hieróglifos em templos egípcios, desvendando segredos codificados em escrituras antigas. Essa, para Braden, foi sua realidade, movido não por curiosidade turística, mas por uma necessidade visceral de entender a verdade. O que Braden descobriu ao longo desses anos foi muito mais do que ele poderia ter imaginado. A sabedoria ancestral, que foi sistematicamente suprimida e ridicularizada pela ciência moderna, continha chaves para desbloquear o potencial humano de uma forma que a ciência convencional jamais ousou sonhar. Contudo, ele ressalta que não se trata apenas de tradições antigas. A verdadeira revolução está acontecendo agora, na intersecção entre a sabedoria milenar e a ciência de ponta. Após analisar incontáveis estudos científicos revisados por pares, publicados nas revistas mais prestigiadas do mundo, um padrão chocante começou a emergir para Braden, um padrão que aponta para uma realidade muito diferente daquela que nos foi ensinada. E qual é essa realidade? Segundo Braden, é a realidade de que não somos vítimas das nossas circunstâncias, não somos produtos do acaso, não somos limitados pela genética ou pelo passado. Somos, na verdade, seres poderosos, criativos e infinitamente capazes. Capazes de superar qualquer obstáculo, de curar qualquer doença, de manifestar a vida que desejamos, incluindo a prosperidade financeira merecida. Ele pede que se reflita sobre as vezes em que a pessoa se sentiu impotente diante dos desafios da vida, desconectada de si mesma, dos outros e do mundo ao redor, ou presa em um ciclo de escassez, dívidas e preocupações financeiras. Essa sensação de impotência, desconexão e escassez, para Braden, não é natural nem inevitável. É o resultado de um sistema de crenças obsoleto, de um programa mental que foi instalado sem consentimento. Um programa que nos diz que somos pequenos, fracos, insignificantes, que precisamos lutar para sobreviver, competir com os outros para ter sucesso e nos conformar com as regras impostas por uma autoridade externa. Esse programa mental, essa matriz de controle, manifesta-se de diversas formas na vida, na autoestima, na confiança, na capacidade de acreditar em si mesmo e nos sonhos, nos relacionamentos, na capacidade de amar e ser amado, na saúde, na capacidade de se curar e de viver com vitalidade e energia, e, claro, na situação financeira, na capacidade de atrair e manter a abundância. Gregg Braden pergunta: quantas vezes alguém já se sabotou inconscientemente por medo de não ser bom o suficiente? Quantas vezes deixou de arriscar, de investir em si mesmo por medo de fracassar? Quantas vezes se contentou com menos do que merecia por acreditar que não era digno demais? Essas crenças limitantes, esses bloqueios energéticos, são como correntes invisíveis que nos prendem a uma realidade de escassez e sofrimento. Mas a boa notícia, para Braden, é que essas correntes podem ser quebradas, esses bloqueios podem ser removidos, e podemos nos libertar dessa prisão mental e reivindicar nosso poder. A chave para essa libertação, segundo Braden, está em compreender a verdadeira natureza da nossa realidade, em reconhecer que não somos apenas um corpo físico, mas um ser multidimensional conectado a uma fonte infinita de energia, inteligência e criatividade. É preciso despertar para o fato de que a mente tem o poder de influenciar a biologia, a saúde e a realidade financeira. Ele nos convida a imaginar a capacidade de reprogramar o subconsciente, substituindo crenças limitantes por crenças empoderadoras, de ativar genes que promovem a saúde, a longevidade e a prosperidade, de sintonizar a energia com a frequência da abundância, atraindo para a vida as oportunidades e os recursos necessários para realizar os sonhos. Braden afirma que isso não é fantasia, mas ciência. A ciência da epigenética, que demonstra que os genes não são o destino. A ciência da neuroplasticidade, que prova que o cérebro é capaz de se remodelar e aprender coisas novas em qualquer idade.
e a ciência da física quântica, que revela que a realidade é maleável e que a consciência desempenha um papel fundamental em sua criação. E o que tudo isso tem a ver com finanças? Tudo, pois a relação com o dinheiro é um reflexo da relação consigo mesmo, com o mundo e com a vida. Se a pessoa se sente insegura, carente, medrosa, atrairá situações que reforçam esses sentimentos. Se sente confiante, abundante, grata, atrairá situações que confirmam essa realidade. A primeira etapa dessa jornada de transformação, para Gregg Braden, é desvendar os mistérios do DNA, reentender como a biologia funciona, como a mente influencia o corpo e como esse conhecimento pode ser usado para criar a vida desejada. Ele promete uma revelação que mudará para sempre a forma de pensar sobre si mesmo, sobre o dinheiro e sobre o potencial ilimitado. A crença de que o DNA é um blueprint fixo e imutável, ditando o destino, é um dos maiores equívocos da ciência moderna. Se alguém acredita nisso, está limitando drasticamente seu potencial, incluindo financeiro. Braden explica que o DNA é dinâmico, responsivo e influenciado por fatores que vão muito além da genética tradicional. Ele o compara a uma biblioteca vasta e complexa, cheia de livros, capítulos e parágrafos, onde alguns livros estão abertos, sendo lidos e expressos, enquanto outros estão fechados, adormecidos, esperando para serem despertados. A chave para abrir esses livros e acessar esse conhecimento oculto está nas mãos de cada um. A ciência da epigenética, explica Braden, EP, que significa acima, mostra que os genes não controlam o destino. Eles são expressos de forma diferente dependendo do ambiente, das crenças, das emoções e até mesmo dos pensamentos. Isso significa que não somos vítimas da hereditariedade. Temos o poder de influenciar a expressão dos genes, de ativar aqueles que promovem a saúde, a longevidade, a criatividade, sim, a prosperidade. Ele usa a analogia de um software de computador. O hardware, DNA, é importante, mas o software, ambiente, crenças, emoções, determina como o hardware funciona. Um computador poderosíssimo, mas com software desatualizado ou com vírus, não funcionará em seu pleno potencial. Da mesma forma, um DNA incrível, mas com software mental limitado por crenças de escassez, medo e falta de merecimento, impedirá o acesso a todo o potencial. E aqui entra a bomba de valor de Braden, a descoberta do cromossomo 2 humano. Esta é uma peça fundamental do quebra-cabeça, uma descoberta que revoluciona nossa compreensão sobre a evolução humana e nosso potencial único. A ciência convencional nos diz que evoluímos lentamente ao longo de milhões de anos, através de mutações aleatórias e seleção natural. No entanto, o cromossomo 2 humano, segundo Braden, desafia essa narrativa, pois apareceu subitamente há cerca de 200 mil anos, em uma forma completamente diferente de qualquer outro primata. É como se, de repente, um novo capítulo tivesse sido adicionado à biblioteca do nosso DNA, um capítulo que nos diferencia radicalmente de todas as outras espécies. O que torna o cromossomo 2 tão especial? Braden afirma que ele é responsável pelas características que nos tornam humanos, nossa capacidade de empatia, compaixão, autocontrole, intuição e pensamento abstrato. É o cromossomo 2 que nos permite criar arte, compor música, desenvolver tecnologias e construir civilizações. E, crucialmente, é o cromossomo 2 que nos dá a capacidade de autorregulação, de influenciar conscientemente nossa própria biologia. Ele convida a imaginar a implicação disso. Temos dentro de nós um mecanismo biológico especificamente projetado para a autotranscendência, para superar as limitações do passado e criar um futuro melhor. Um mecanismo que nos permite acessar níveis mais profundos de consciência, intuição e poder pessoal. E como isso se relaciona com as finanças? De forma direta, a capacidade de autocontrole, de pensar estrategicamente, de tomar decisões conscientes e de perseverar diante dos desafios é fundamental para o sucesso financeiro. A capacidade de empatia, de construir relacionamentos saudáveis e de colaborar com os outros é essencial para a prosperidade. E a capacidade de intuição, de perceber oportunidades e de antecipar tendências, pode ser a chave para a liberdade financeira. Mas o cromossomo 2 é apenas parte da história, segundo Braden. Há outra descoberta ainda mais surpreendente que revela a verdadeira extensão do nosso potencial, uma descoberta que nos conecta a algo muito maior do que nós mesmos, a uma fonte infinita de energia e inteligência. Braden compara o cromossomo 2 a um upgrade de hardware,
uma melhoria significativa na nossa capacidade de processamento. Mas e se houvesse também um upgrade de software, uma nova versão do nosso sistema operacional que está disponível agora? Essa nova versão não é algo que se precisa adquirir ou conquistar, é algo que já se possui, mas que precisa ser ativado. É como um aplicativo que já está instalado no celular, mas que ainda não foi aberto. E a senha para abrir esse aplicativo, para desbloquear esse potencial, está nas mãos de cada um. E essa senha é a coerência entre a mente e o coração, entre os pensamentos, as emoções e as ações, a coerência entre o indivíduo e o universo. Quando se vive em coerência, alinha-se com a verdadeira natureza, com o propósito e com o fluxo da vida. Torna-se um ímã para a abundância, atraindo as pessoas, as oportunidades e os recursos certos para realizar os sonhos. A próxima revelação, promete Braden, é como criar essa coerência, como ativar esse potencial ilimitado que existe dentro de cada um segredo que tem sido guardado por milênios, mas que agora está disponível. Gregg Braden ilustra sua abordagem com a história de Ana. Ana, sempre inteligente, trabalhadora e dedicada, desde pequena sonhava em ter uma vida próspera, construir um negócio próprio e viajar pelo mundo. Mas, apesar de todo o seu esforço, ela se sentia presa em um ciclo de insatisfação e limitações financeiras. Trabalhava em um emprego que não a realizava, ganhando um salário que mal cobria as despesas, e vivia com medo constante de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas e de não ter dinheiro suficiente para realizar seus sonhos. Ela se sentia frustrada, desanimada e, acima de tudo, impotente. Ana tentou de tudo. Fez cursos de finanças, leu livros de autoajuda, seguiu conselhos de especialistas, planejou, economizou e investiu. Mas, por mais que se esforçasse, parecia que algo estava bloqueando seu caminho, como uma barreira invisível que impedia de alcançar a prosperidade que tanto desejava. Um dia, navegando na internet, Ana se deparou com um vídeo que falava sobre a conexão entre o DNA, a consciência e a manifestação da realidade. A princípio, ela ficou cética, parecia bom demais para ser verdade. Mas algo naquelas palavras ressoou profundamente dentro dela, uma intuição, um chamado, uma esperança. Ela decidiu dar uma chance, começou a estudar, a pesquisar, a aprofundar-se naquele conhecimento. Descobriu a epigenética, a física quântica, a neurociência. Aprendeu sobre o poder da mente, das emoções e das crenças na criação da realidade. E, o mais importante, descobriu que não era uma vítima das suas circunstâncias, que tinha o poder de transformar a sua vida. Ana começou a aplicar o que aprendia em sua vida diária. Começou a reprogramar suas crenças limitantes, a substituir o medo pela confiança, a escassez pela abundância. Começou a visualizar seus sonhos, a sentir gratidão como se eles já fossem realidade, a agir com coragem e determinação. No início, foi difícil. As velhas crenças e hábitos resistiam, o medo, a dúvida e a insegurança tentavam sabotá-la. Mas Ana perseverou. Ela se comprometeu com sua transformação e, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Primeiro, vieram as pequenas vitórias, uma promoção no emprego, um dinheiro inesperado, uma oportunidade de negócio. Depois, as grandes conquistas. Ana finalmente conseguiu abrir sua própria empresa, um projeto que ela acalentava há anos. Começou a prosperar, a ganhar dinheiro, a realizar seus sonhos. Mas a maior transformação não foi externa, e sim interna. Ana se tornou uma pessoa mais confiante, mais segura, mais feliz. Ela se libertou do medo, da ansiedade e da insegurança. Descobriu seu verdadeiro potencial, sua força interior, sua capacidade de criar a vida que ela sempre quis. A história de Ana é inspiradora, mas não é única, enfatiza Braden. Milhares de pessoas em todo o mundo estão despertando para essa nova realidade, descobrindo o poder que existe dentro delas, o poder de transformar suas vidas e de criar um mundo melhor. E Braden pergunta: você está pronto para se juntar a elas? Você está pronto para despertar o seu potencial ilimitado? Você está pronto para reivindicar a sua prosperidade e a sua felicidade? A história de Ana, narrada por Gregg Braden, serve como um exemplo vívido do que é possível quando se compreende a verdadeira natureza da realidade. Segundo Braden, quando uma pessoa reconhece que não é apenas um corpo físico, mas um ser de energia conectado a uma fonte infinita de abundância e criatividade, a transformação se torna acessível.
Ele questiona como Ana conseguiu essa transformação e qual foi o segredo que ela descobriu. A resposta, Braden revela, reside em um conceito fundamental: a coerência cardíaca. A coerência cardíaca, o segredo da harmonia interna. Greg Braden explica que a coerência cardíaca é um estado de alinhamento entre o coração e o cérebro, onde o ritmo cardíaco se torna regular e harmonioso, criando um poderoso campo eletromagnético que influencia todo o ser. Nesse estado, a pessoa acessa uma condição de calma, clareza e intuição, conectando-se com sua sabedoria interior, seu propósito e a energia do universo. A coerência cardíaca torna o indivíduo mais receptivo a oportunidades e mais capaz de tomar decisões alinhadas com seus valores e sonhos. Para alcançar a coerência cardíaca, Braden sugere diversas técnicas, como a meditação, a respiração consciente, a visualização criativa e a expressão da gratidão. No entanto, ele enfatiza que a chave principal está em cultivar emoções positivas, como o amor, a alegria, a compaixão e a apreciação. Essas emoções elevam a frequência vibracional, harmonizam o campo energético e criam as condições ideais para a manifestação dos desejos, ativando o poder interior, desbloqueando o potencial e abrindo as portas para a abundância em todas as áreas da vida, inclusive a financeira. A história de Ana, como Braden pontua, demonstra que a transformação é possível, que a prosperidade é acessível a todos e que a felicidade é um direito inerente. No entanto, ele também lembra que essa transformação exige compromisso, dedicação e vontade de mudar. Braden indaga se o indivíduo está disposto a fazer esse compromisso, a investir em si mesmo, a dedicar tempo e energia para desenvolver seu potencial e abandonar as velhas crenças e hábitos que impedem a prosperidade. Se a resposta for afirmativa, Braden indica que a pessoa está pronta para o próximo passo: descobrir o método e a ferramenta que permitirá acessar todo o poder interior. Ele descreve esse método como uma combinação da sabedoria ancestral com a ciência de ponta, que já transformou a vida de milhares e que pode transformar a vida de quem o aplicar. A estrutura da potencialidade humana, EPH, o mapa para o despertar. Greg Braden revela o que ele chama de estrutura da potencialidade humana, EPH, um sistema prático, não uma fórmula mágica, baseado em princípios científicos e sabedoria ancestral, refinado e validado por décadas de pesquisa e experiência. A EPH, segundo Braden, é a síntese de seu próprio trabalho, conectando a ciência de ponta com a espiritualidade profunda. Ele enfatiza que não é um guru de autoajuda, mas um cientista geólogo que, durante a Guerra Fria, trabalhou com design de sistemas de computadores para Martin Marietta, hoje Lockheed Martin. Sua experiência em resolver problemas complexos o preparou para decifrar os códigos da existência humana. Braden percebeu que a ciência convencional, com sua visão mecanicista e reducionista, estava ignorando aspectos fundamentais da realidade. Impelido a buscar respostas em outras fontes, como tradições ancestrais e conhecimentos esotéricos, ele descobriu que essas tradições, aparentemente díspares, compartilhavam um núcleo comum de sabedoria sobre a conexão entre todas as coisas, o poder da mente e da consciência, e a capacidade humana de autocura e autotranscendência. Ele não aceitou essa sabedoria dogmaticamente, mas a submeteu ao rigor da investigação científica, buscando evidências e analisando dados. Para sua surpresa, Braden constatou que a ciência moderna estava confirmando cada vez mais os insights das tradições ancestrais. A estrutura da potencialidade humana, EPH, é um mapa que guia o indivíduo passo a passo para despertar seu potencial inativo e criar a vida dos sonhos, baseando-se em 3 pilares fundamentais: ativação do DNA consciente. Este pilar vai além da compreensão tradicional do DNA como um código genético fixo. Baseia-se na epigenética, física quântica e neurociência para mostrar como influenciar a expressão dos genes, ativando aqueles que promovem saúde, longevidade, criatividade e prosperidade, e desativando os que limitam. Não se trata de alterar o DNA, mas de otimizar sua expressão, como ter acesso a um painel de controle da própria biologia. Braden conecta isso diretamente às discussões sobre a natureza dinâmica do DNA, a importância do cromossomo 2 e a influência do ambiente e das crenças na expressão genética. Coerência coração, mente e corpo. Este pilar é o cerne da EPH. Baseia-se na descoberta de que o coração não é apenas uma bomba muscular, mas um centro de inteligência complexo com seu próprio sistema nervoso autônomo, capaz de pensar, sentir e lembrar independentemente do cérebro. O coração emite um campo eletromagnético poderoso, muito mais forte do que o campo cerebral,
que influencia todas as células do corpo e até mesmo o ambiente. Quando se alinha a mente, o coração e o corpo em um estado de coerência, acessa-se um nível de consciência e poder que transcende a compreensão ordinária, como sintonizar um rádio na frequência correta. Braden relaciona este pilar diretamente com a coerência cardíaca, o pequeno cérebro no coração e a influência das emoções no campo eletromagnético do corpo. Manifestação consciente. Este pilar é a aplicação prática dos dois anteriores. Ensina como usar o poder mental e emocional para criar a própria realidade, atraindo as pessoas, oportunidades e recursos certos. Não se trata de pensamento positivo ingênuo, mas de um processo científico de alinhamento da energia com a frequência do que se deseja manifestar, comparado a plantar uma semente com atenção e intenção para colher os frutos. Braden fundamenta este pilar em suas discussões sobre o poder da crença, a influência da consciência na realidade e a importância de viver em alinhamento com os próprios valores e sonhos. A EPH, segundo Braden, não é uma teoria abstrata, mas um sistema prático com técnicas e ferramentas específicas para aplicar na vida diária e alcançar resultados tangíveis. Não se trata de acreditar cegamente, mas de experimentar e testar a validade desses princípios. O primeiro passo para aplicar a EPH é compreender a importância da coerência cardíaca e aprender a criar esse estado de alinhamento interno que conecta a fonte de poder e sabedoria, superando dúvidas e ativando o potencial ilimitado. Gregg Braden reconhece que, após ouvir sobre a estrutura da potencialidade humana, EPH, a ativação do DNA consciente, a coerência coração-mente-corpo e a manifestação consciente, é natural que surjam dúvidas. Perguntas como "isso parece bom demais para ser verdade" ou "eu já tentei tantas coisas antes e nada funcionou" são compreensíveis. Braden afirma que essas dúvidas são produto de uma cultura que ensina a duvidar do próprio potencial, a acreditar que somos limitados e que precisamos de soluções externas. Fomos condicionados a buscar validação fora de nós, em especialistas e gurus, em vez de confiar na sabedoria interior. Ele garante que essa voz da dúvida não é a voz genuína da pessoa, mas sim a voz do medo, do ceticismo e da insegurança, a voz do ego, que se sente ameaçado pela ideia de que somos muito mais poderosos do que se acredita. Braden sugere que a melhor maneira de silenciar essa voz é enfrentá-la com evidências, fatos e resultados. Sobre a objeção de que parece bom demais para ser verdade, Braden explica que essa crença se baseia na ideia de que a transformação é difícil, demorada e acessível apenas a poucos. No entanto, a ciência está mostrando que essa crença é falsa. A epigenética, por exemplo, revela que os genes não são nosso destino e que respondem ao ambiente, crenças e emoções, permitindo influenciar sua expressão através de escolhas conscientes. A neuroplasticidade demonstra que o cérebro é capaz de se remodelar e aprender coisas novas em qualquer idade, criando novas conexões neurais e fortalecendo as que servem. A física quântica revela que a realidade não é fixa, mas maleável e influenciada pela nossa consciência, tornando-nos co-criadores do universo. Essas descobertas científicas não são apenas teóricas, elas têm implicações práticas e confirmam o poder de transformar a biologia, a mente e a realidade. Em relação à experiência de tentativas anteriores sem sucesso, Braden explica que isso é comum porque muitas abordagens não levam em conta a totalidade do ser humano, focando apenas em um aspecto do problema, corpo físico, mente consciente, comportamento externo, e ignorando a conexão profunda entre mente, corpo e espírito. A EPH é diferente, é holística, integra todos os níveis do ser, ensinando a trabalhar com a biologia, a mente, as emoções e a energia de forma sincronizada, criando um estado de coerência interna que potencializa a capacidade de transformação. Quanto à objeção de não ser especial ou não ter poderes mágicos, Braden argumenta que essa crença se baseia em uma compreensão equivocada do que significa ser humano. Ele afirma que todos nós temos um potencial ilimitado e somos capazes de realizar coisas incríveis. A diferença entre aqueles que alcançam seu potencial e aqueles que não fazem está na consciência desse potencial e na vontade de desenvolvê-lo. Não se trata de ter dons especiais, mas de aprender a usar os recursos que já possuímos, de despertar as capacidades adormecidas. Braden compara isso a ter um instrumento musical afinado, mas não saber como tocá-lo. A EPH ensina a tocar esse instrumento, a criar a própria sinfonia e a manifestar a melodia única no mundo. Para reforçar sua convicção, Braden compartilha histórias de sucesso de pessoas comuns que transformaram suas vidas usando a EPH.
Ele menciona João, um empresário à beira da falência que reverteu sua situação financeira. Maria, uma dona de casa que sofria de ansiedade e depressão e encontrou novo sentido para sua vida através da coerência cardíaca. E Carlos, um estudante com dificuldades de aprendizado que ativou seu DNA consciente para melhorar seu desempenho e confiança. Essas são apenas algumas das inúmeras histórias de transformação que ele testemunhou, comprovando a eficácia da EPH. Braden questiona: e a sua história? Qual será a sua história de sucesso? Você está pronto para escrevê-la? Você está pronto a investir em sua prosperidade limitada agora? A ressonância neural quântica, RNQ, um acelerador de transformação. Greg Braden então eleva o conhecimento a um novo patamar, revelando uma técnica poderosa que normalmente reservaria para seus workshops mais avançados, mas que compartilha devido à urgência de despertar o máximo de pessoas para seu verdadeiro potencial. Essa técnica, que ele denomina ressonância neural quântica, RNQ, é uma combinação de práticas ancestrais de meditação com descobertas recentes da neurociência e da física quântica. Ela se baseia no princípio de que o cérebro é capaz de entrar em um estado de coerência e sincronicidade que amplifica exponencialmente o poder mental e a capacidade de influenciar a realidade. Braden usa a analogia de uma orquestra para descrever o cérebro. Cada neurônio é um instrumento capaz de emitir uma nota, uma vibração. Na maioria das pessoas, essa orquestra está desafinada e desorganizada, criando um ruído que dificulta a comunicação. Mas ao aplicar a RNQ, a pessoa se torna o maestro dessa orquestra, aprendendo a afinar cada instrumento e a sincronizar seus ritmos para criar uma harmonia que ressoa em todo o ser. Quando essa harmonia é alcançada, acessa-se um estado de consciência expandida, de clareza, foco e poder que vai além da experiência cotidiana. A RNQ, explica Braden, não é apenas uma técnica de relaxamento ou redução do estresse, mas uma ferramenta de transformação profunda que pode ajudar a acessar estados alterados de consciência e experimentar níveis mais profundos de intuição, criatividade e insight. Reprogramar crenças limitantes e substituir padrões de pensamento negativos e autossabotadores por crenças positivas e empoderadoras. Acelerar o aprendizado, absorvendo novas informações com mais facilidade e rapidez, melhorando a memória e a capacidade de concentração. Fortalecer o sistema imunológico, estimulando as defesas naturais do corpo, promovendo saúde e longevidade. Manifestar desejos, atraindo às pessoas, oportunidades e recursos certos para realizar os sonhos, incluindo objetivos financeiros. Greg Braden detalha como a RNQ funciona, baseada em 3 elementos-chave: respiração consciente e controlada. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Controlar a respiração influencia o sistema nervoso autônomo, reduzindo estresse e ansiedade e criando um estado de calma e receptividade. A RNQ utiliza técnicas específicas de respiração para otimizar a oxigenação do cérebro e preparar o corpo para a experiência da coerência, comparando isso a um investimento com retorno garantido. Foco intencional e visualização criativa. A mente é extremamente poderosa e tem a capacidade de criar imagens mentais tão vívidas que o cérebro não consegue distinguir entre realidade e imaginação. A RNQ utiliza essa capacidade para visualizar os objetivos como se já tivessem sido alcançados, sentindo as emoções positivas associadas a essa realidade, criando um campo energético que atrai essa realidade. A prosperidade, nesse contexto, seria um ímã atraído pela visualização. Campo eletromagnético do coração. Como já discutido, o coração emite um campo eletromagnético poderoso que influencia todas as células do corpo e o ambiente. A RNQ utiliza técnicas para amplificar esse campo, gerando um estado de coerência cardíaca que sincroniza o coração e o cérebro, criando um portal para a consciência expandida. Braden revela um segredo que pouquíssimas pessoas conhecem. A RNQ pode ser potencializada quando combinada com a compreensão do DNA consciente. Ao entender a verdadeira função do código genético e reconhecer o potencial ilimitado, a mente é programada para aceitar e integrar a transformação com mais facilidade, como se um comando fosse dado ao corpo e à mente para trabalharem juntos em harmonia. A RNQ não é algo que se aprende da noite para o dia, mas uma prática que exige tempo, dedicação e persistência. No entanto, os resultados podem ser extraordinários. Acesso a um estado de calma e clareza, superação do medo e da ansiedade, atração de abundância e prosperidade, e até mesmo mais dinheiro do que se imaginou. Braden enfatiza que isso não é um sonho, mas uma possibilidade real,
e a RNQ é a chave. Ele convida o ouvinte a continuar acompanhando, pois nas próximas partes, detalhará o passo a passo da RNQ, compartilhará exercícios práticos e revelará os segredos para integrar essa técnica na rotina diária. Integrando a RNQ na vida diária e colhendo os frutos da transformação. Greg Braden enfatiza que chegou o momento de transformar o conhecimento em ação, de integrar a ressonância neural quântica, RNQ, na vida diária e de começar a colher os frutos da transformação. Ele reitera que a RNQ não é uma fórmula mágica, mas uma ferramenta poderosa que, quando usada com consistência e intenção, pode desbloquear o potencial ilimitado e ajudar a criar a vida desejada, incluindo a prosperidade financeira. O primeiro passo é simples, mas fundamental. Encontrar um lugar tranquilo onde não se será interrompido, seja um quarto, um canto da sala, um parque ou um jardim, qualquer lugar onde se sinta seguro e confortável. Braden sugere dedicar pelo menos 15 a 20 minutos por dia à prática da RNQ, mas mesmo 5 minutos são válidos, pois a consistência é mais importante que a duração. Deve-se sentar ou deitar em uma posição confortável, com a coluna ereta, mas relaxada, fechar os olhos e começar a prestar atenção à respiração, observando o ar entrar e sair do corpo sem tentar controlar o ritmo. A respiração é a âncora, o ponto de referência que conecta ao momento presente, libertando das preocupações passadas e das ansiedades futuras, acalmando a mente e reduzindo o estresse. Após alguns minutos de observação da respiração, Braden instrui a aprofundar e alongar a respiração. Inspirar lentamente pelo nariz, contando até 5, segurar por 1 ou 2 segundos, e expirar lentamente pela boca, contando até 5 ou 6. Essa técnica de respiração diafragmática, ou abdominal, ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e recuperação, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentando a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar. Enquanto se respira dessa forma, Braden recomenda visualizar um cenário que traga paz, alegria e gratidão, uma paisagem natural, um momento especial da vida, um lugar seguro e feliz. Devem-se usar todos os sentidos para criar essa imagem vívida e detalhada na mente, pois quanto mais vívida for a visualização, mais poderosa ela será. A visualização é uma ferramenta de transformação que permite acessar o subconsciente, reprogramar crenças limitantes e criar uma nova realidade na mente. Ao visualizar com emoção e intenção, envia-se um sinal ao cérebro e ao coração, criando um campo energético que atrai essa realidade para a vida. O elemento-chave da RNQ é o foco no coração. Braden sugere imaginar que a respiração está entrando e saindo do coração, como se ele fosse o centro da respiração. Sentir o coração batendo, perceber sua energia e vitalidade. Enquanto se foca no coração, deve-se cultivar um sentimento de gratidão por tudo que se tem na vida, pelas bênçãos recebidas e pelas pessoas que amam e apoiam. A gratidão, para Braden, é uma das emoções mais poderosas, que eleva a frequência vibracional, abre o coração para o amor e a abundância e conecta com a fonte de toda a criação. Viver em um estado de gratidão torna o indivíduo um ímã para coisas boas, atraindo mais motivos para agradecer. Braden instrui a continuar respirando profundamente, visualizando o cenário de paz e alegria e cultivando o sentimento de gratidão no coração por 15 a 20 minutos, ou pelo tempo disponível. No início, manter o foco pode ser difícil, e a mente pode divagar, mas isso é normal. Deve-se simplesmente trazer a atenção de volta à respiração, à visualização e ao coração. Com a prática, a RNQ se tornará mais fácil, natural e poderosa, permitindo acessar o estado de coerência com mais rapidez e profundidade e sentir seus benefícios na vida diária. Mais calma, clareza, energia, criatividade, intuição e prosperidade. Para acelerar o progresso, Braden oferece dicas e recursos adicionais. Use a música. Escolher músicas que inspirem, elevem e conectem com a essência. Existem músicas específicas para induzir a coerência cardíaca e a ressonância neural. Use afirmações. Repetir declarações positivas para si mesmo, reprogramando o subconsciente e criando uma nova realidade, reforçando a autoestima, confiança e capacidade de manifestar sonhos. Use um diário. Escrever em um diário ajuda a processar emoções, identificar padrões de pensamento e acompanhar o progresso, anotando experiências, insights e sentimentos. Busque apoio. Compartilhar a jornada com pessoas que apoiam e inspiram. Participar de grupos de meditação, workshops e cursos que aprofundem o conhecimento e a prática.
Não desista. A transformação é um processo contínuo, com dias bons e ruins. O importante é persistir e confiar no processo. A RNQ é uma ferramenta poderosa, mas o indivíduo é o agente de sua própria transformação, o criador de sua realidade. Braden convida a acreditar em si mesmo, confiar no próprio potencial e se preparar para viver a vida que sempre sonhou, investindo na prosperidade que está ao alcance. O próximo passo: integrar e agir. Greg Braden conclui enfatizando que o indivíduo, ao ter chegado até este ponto, já investiu tempo, energia e atenção, absorvendo informações que desafiam crenças, expandem a compreensão e despertam o potencial. Tendo aprendido sobre a estrutura da potencialidade humana, EPH, a ativação do DNA consciente, a coerência coração-mente-corpo, a manifestação consciente e a ressonância neural quântica, RNQ, é o momento de integrar tudo isso, consolidar o aprendizado, transformar conhecimento em sabedoria e, acima de tudo, agir, dando o próximo passo em direção à vida desejada e merecida. Ele convida a refletir sobre as descobertas, a possibilidade de que não somos quem pensávamos ser, que somos muito mais do que nos disseram, e que possuímos um poder capaz de superar qualquer obstáculo, alcançar qualquer objetivo e criar uma realidade de abundância, prosperidade e felicidade. Braden sugere imaginar como seria a vida se realmente acreditássemos nisso, se vivêssemos e agíssemos a partir dessa verdade, com confiança, coragem e determinação. Como seriam as finanças, os relacionamentos, a saúde, a contribuição para o mundo? A resposta, para ele, é simples. Seria extraordinário, uma vida além dos sonhos mais ousados, de propósito, significado, alegria, amor, liberdade financeira, realização pessoal e conexão profunda consigo mesmo, com os outros e com o universo. Essa vida, Braden assegura, não é uma fantasia, mas uma possibilidade real, tangível e acessível agora. A chave para desbloqueá-la está nas mãos, na mente, no coração, no DNA, na capacidade de escolher, decidir e agir. Ele coloca a escolha: acreditar no potencial ilimitado ou apegar-se a crenças limitantes. Viver a partir do medo ou do amor. Render-se às dificuldades ou superá-las com resiliência e determinação. A escolha é individual, e essa escolha é poderosa. A ciência, lembra Braden, já demonstrou que pensamentos, emoções e crenças têm um impacto direto na biologia, saúde e realidade. A física quântica revela que somos co-criadores do universo, e a sabedoria ancestral ensina que estamos todos conectados, parte de um todo maior. A EPH e a RNQ fornecem as ferramentas para integrar tudo isso e transformar a vida de dentro para fora. Braden convida a dar um passo além, assumir um compromisso consigo mesmo, com a transformação e a felicidade. Um compromisso de viver a própria verdade, expressar o potencial e criar a vida merecida. Para ajudar nesse compromisso, ele oferece 3 ações imediatas. Conecte-se. Clicar no botão Gostei do vídeo, um simples gesto que simboliza o compromisso com a transformação e o alinhamento da energia com a frequência da vitória. Aprofunde-se. Inscrever-se no canal para ter acesso a conteúdo exclusivo, informações valiosas e ferramentas poderosas que ajudarão a aprofundar o conhecimento e acelerar a transformação, unindo-se a uma comunidade engajada e próspera. Expanda. Ir à seção de comentários e escrever: Eu escolho viver o meu potencial ilimitado. Esta declaração é um ato de poder, afirmando a intenção, reprogramando o subconsciente e inspirando outros. Essas 3 ações, embora pequenas, têm um poder imenso, sendo sementes plantadas no solo fértil da consciência que, regadas com atenção, intenção e ação, germinarão e darão frutos abundantes. Braden finaliza lembrando que o espectador não é mais a mesma pessoa que iniciou o vídeo, tendo adquirido novo conhecimento, compreensão e perspectiva, despertando para uma realidade de possibilidades ilimitadas, onde é o criador da própria vida, com o poder de transformar sonhos em realidade. A jornada da transformação é contínua, mas com a EPH e a RNQ, o indivíduo tem as ferramentas para navegá-la com confiança, coragem e alegria, superando desafios, alcançando objetivos e vivendo a vida que sempre sonhou. Ele se dispõe a apoiar em cada passo do caminho, visando a criação de um mundo melhor, mais justo, amoroso e abundante. A hora de agir é agora, e o futuro está nas mãos do indivíduo. Agora que você desvendou os segredos do seu DNA e o poder da coerência cardíaca com Greg Braden, o próximo passo é a ação.
Se este conhecimento ressoou com você e o inspirou a despertar seu potencial ilimitado, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Comente abaixo como esta mensagem o impactou. Curta o vídeo para que mais pessoas possam acessá-la. E siga o canal Conexão Interior para continuar a sua jornada de descoberta e transformação. Juntos, vamos construir um futuro de abundância e propósito.